usar o canal Cerveja Fácil. E cara, de tanto usar essas garrafinhas PET, de encher growler em muito lugar por aí, de usar bastante esse artifício, eu comecei a dar umas brisadas aqui e tal, e eu queria compartilhar algo com vocês, um vídeo um pouco mais de boa, mais ou menos, porque no final tem teste. Eu tava até pensando num jeito de melhorar esse invase na torneira ou contra pressão, enfim, de fazer algo para resolver. Porque quando você enche um growler num bar, ou você faz um invase na PET, seja de vidro ou PET, às vezes quando essa cerveja já está pronta, contra pressão também, você percebe que perdeu um pouco de CO2, de carbonatação nesse processo. Você fala, pô, a cerveja estava maravilhosa antes, e daí eu fiz invase e tal, meio que, beleza, dá para passar, né? Mas poderia ter um pouco mais, poderia manter. Daí eu fiquei matutando essas coisas, né? Vamos fazer um exercício mental aqui, nessas brisas, e pensar em conceitos e tentar chegar numa solução interessante. O primeiro cenário é você encher direto da torneira, como muitos bares fazem, tal, pela praticidade, tal, o cara vai tomar rapidão, meio que não vai perder muita coisa, vai manter gelado sempre. Só que na hora que você faz isso, a garrafa se torna basicamente um copo. Se torna um copo, porque começa a descer a cerveja, começa a espumar e não sei o que. Então, se encher um growler, tá, não vai demorar muito, porque é a experiência que você teria do copo, né? E nesse processo uma pequena parte vai embora, e quanto mais tempo vai indo embora. Mas tudo bem, a gente tá tomando cerveja, a gente não toma num gole só. A gente vai tomando aos poucos, tá? No final, CO2, a carbonatação saiu, tal, mas também não tem desespero para virar rápido. Ah, meu Deus, a carbonatação, se eu não tomar agora, meu final do copo já era. Não, enfim. O cenário 2 seria através do contrapressão, né? Aqui no canal a gente fez o contrapressão na PET, né? Porque é um sistema mais barato de contrapressão do que esses outros aí, que é 200, 300 pau pra garrafa de vidro. É chato pra caralho, é muita coisa pra sanitizar. Essas garrafas aí, se você fizer de moda caralho, pode estourar. Então, contrapressão na PET. Aqui eu vou defender PET. Se é pra usar garrafa, não quer usar barril, que use PET. Pelo menos você pode fazer essa brincadeira de contrapressão. Por mais que você tá fazendo essa transferência bonitinha, tal, sem espumamentos, tá, inclusive purgando de CO2 a cerveja, a garrafa, inclusive você pode purgar todo o ar que tem dentro da garrafa, tal, evitar uma oxidação, manter o frescor da cerveja, show. Quando você tá fazendo essa transferência, beleza, encheu sem espumamento, perfeito, porque você vai só aliviando aos poucos a pressão, tal. No nosso sistema você vai desrosqueando, né? Maravilhoso. Só que, a não ser que você vai manter o carbonator lá, que eu acho que não é o caso, você vai ter que levar ou você vai fazer várias. Quando você abriu, daí a pressão foi embora, né? Beleza, você aliviou a pressão. Claro que você vai fechar rapidinho, mas mesmo assim já teve um impacto. Mas é um dos melhores sistemas, que é muito utilizado, porque, enfim, você faz esse invase e você garante que, pelo menos, oxidação não vai ter, né? Você vai eliminar boa parte do ar que tem dentro. É um puta cenário interessante, tanto é que muito cervejeiro adota esse sistema, tal, se caso for mandar cerveja ou for engarrafar. Mas vale lembrar que por mais bem feito que você faça essa transferência, tem uma outra questão. A cerveja já está carbonatada. E, querendo você ou não, quando você fechar, vai ter um headspace, vai ter uma diferença de pressão. O líquido está carbonatado e está pressurizado, né? E o resto da garrafa não. Então, meio que o CO2 da cerveja vai sair uma parte, tá? Uma parte, para poder pressurizar a garrafa. Isso é muito visual quando você está utilizando uma PET. No vidro acontece também, mas a PET é fácil de você entender. Porque ela tá mole, você deixa um tempinho lá, às vezes até na geladeira, né? Você deixa um tempinho, ela já fica dura. Você fala, caramba, o que é isso? É Viagra? Uma parte do CO2 da cerveja saiu para equilibrar todo o sistema e tudo ficar sob a mesma pressão. Olha que maravilha. Beleza, você não precisa fazer nada, isso já acontece naturalmente. Só que nesse processo você está perdendo a carbonatação da cerveja. Por mais que você gele depois, tal, não vai ficar a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa, porque imagina que estava com tantos volumes de CO2, entrou aqui e na hora que você gelar, a garrafa não vai encolher assim. Isso aqui não é um saco. Isso aqui não é um saco picolé, né? Sabe? Né? Uma parte já foi perdida que
tudo ficou na mesma pressão e equilíbrio. Como é que a gente resolve isso? Eu fiquei matutando, tanto é que eu tive algumas ideias, comecei a dar um feedback pra galera que manda cerveja pro Mijuga que eu gosto. Daí eu bolei essa ideia alternativa que eu chamei de Soft Prime. Não é o Prime por completo, mas é soft, é suave, é só um pouquinho. Para justamente corrigir esse problema de que quando você vai mandar para outro vasilhame, a própria carbonatação vai ser usada para pressurizar o vasilhame. Então, o cenário do Soft Prime é o seguinte: você tá com essa cerveja no barril, carbonatadinha, bonitinha, você tá tomando ela, tá maravilhosa, tal. Mas você quer encher algumas garrafas, sei lá, enfim, ou você quer fazer isso para sua leva inteira, só tem um barril, enfim. Você vai adicionar um pozinho de pirlim-pim-pim de açúcar. É uma quantidade tipo assim, menos de 1 grama. É menos de 1 grama. É só, pensa assim, imagina que isso aqui é sal e você está salgando uma pipoquinha ou 2. Sabe essa quantidade que você jogaria? É isso por garrafa. Porque você não quer carbonatar mais ela. Ela já está com a carbonatação. Você já fez esse trabalho e ela está carbonatada bonitinha. O problema é que nessa transferência pode perder um pouco. Então você, ó, que nem uma fadinha e só... E você vai dar uma quantidade. Quanto que é? Essa medida que eu acabei de falar, cientificamente. É o pozinho de pirlim-pim-pim. Salgar 2 pipoca. Uma pipoca. Pega uma pipoca na mão e faz assim um teste. Daí você descobriu a quantidade. Aquecer esse. Eu falei que a gente ia brisar junto. Então sossega, mano. Calma. Daí você vai deixar essa garrafa em temperatura ambiente 3 dias só. 3 dias só para a levedura, achar esse açúcar, consumir e gerar um pouquinho de CO2 para compensar o que ela perdeu, né, nessa despressurização, pressurização, né, do sistema. Daí você ganhou, porque, né, você deixou de perder, você ganhou. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. E você resolve esse problema, que talvez eu esteja exagerando demais esse problema. Eu já vi casos extremos, que o cara realmente perdeu muito nessa transferência, a cerveja chegou choca. O cara fez um serviço bem cagado, ou a cerveja não estava tão carbonatada. Tal. Mas pelo menos nesse cenário aqui você conseguiria resolver um pouquinho. E uma parte interessante é que não geraria tanto sedimento na garrafa, porque é uma quantidade muito pequena, tal, a levedura não vai nem precisar se multiplicar para isso, tal, não vai criar todo aquele problema. E como você já está com a cerveja clarificadinha no barril, é maravilhoso. Mas, calma, esse Soft Prime eu não estou inventando nada. Na verdade, isso daí é utilizado em algumas cervejarias, né, no mundo. Eles chamam de Bottle Conditioning, que é Prime, né, mais ou menos. Muitas cervejarias belgas fazem isso, muitas trapistas também fazem. E eles estão com a cerveja já praticamente finalizada no tanque, praticamente carbonatada, né, talvez faltando só um pouquinho, mas eles gostam de fazer o invase dela na garrafa para ela maturar um tempo a mais, para ela se desenvolver, para ela envelhecer nobremente, controladamente, claro, na garrafa. Eles adicionam um pouco de açúcar, às vezes um pouco de levedura fresca, jovem, tal, para poder, enfim, fazer esse arredondamento e também consumir esse açúcar. Vale lembrar que muita cerveja belga é um pouco mais alcoólica, um pouco mais intensa, tal, complexa. Então, esse tempo a mais de maturação na garrafa, de desenvolvimento dela, vai ajudar que tudo se arredonde. Tem a Duvel é um grande exemplo, porque eles fazem isso. Só que eles não fazem o prime inteiro na garrafa, porque isso ia gerar muito sedimento na garrafa e ia gerar muitos problemas. Então, eles fazem apenas uma parte para que isso dê aquela polida final e enobrecida na cerveja. Beleza, é parecido. Só que o que eu tô falando, tô propondo aqui, ou brisando junto com vocês, é que o Soft Prime seria menos ainda. É salgar uma pipoca. Eu acho que a quantidade que eles devem usar é um pouco a mais para justamente terminar a carbonatação dela. Aqui, não é que eu quero terminar, eu já carbonatei. Carbonatar com CO2 é bem mais rápido, bem mais prático. Eu só quero que nessa transferência não aconteça nada. É interessante, por isso que eu desenvolvi o... Nossa, tá sobrando tempo aí mesmo. Eu fiz um experimento, mais ou menos, não é bem experimento. Eu fiz um teste. Um teste, dá pra chamar, né? Que eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou aplicar, eu mesmo vou tirar as conclusões. Mas vocês podem me ajudar também, né? Que eu peguei a mesma cerveja, uma American Wheat, e daí ela tava bonitinha, carbonatadinha, fresquinha, gostosinha no keg. Já tava tomando ela, tal. Inclusive eu dei um tempo a mais para poder
ajustar a carbonatação se precisava e tal. Enfim, quando ela estava no auge, eu falei, vou separar 3 petzinhos, fazer esse comparativo de encher direto da torneira, fazer o contrapressão pet e fazer o soft prime para ver se dá diferença. Daí a gente pode testar, daí ver se faz sentido essa brisa toda que o Leandro tá falando aí, né? Eu fiz todas no mesmo dia e daí depois eu deixei elas num coolerzinho, mas tava aberto o cooler, era só para deixar no escurinho, para não tomar sol, enfim. Eu deixei 3 dias para que todas ficassem no mesmo nível, tal, não tivesse diferença por conta disso. E depois tudo foi para geladeira. Então bora lá fazer esse teste e ver se vale a pena ou não vale, se funciona ou não funciona. Vamos lá, estão as 3 aqui bonitinhas, né? Aqui a gente está com a da torneira, a de contrapressão e o soft prime. Beleza, aparentemente todas estão bem parecidas, todas estavam na geladeira, temperatura a 2 graus. Então, ó, dá até pra fazer uma inspeção aqui. Quem tá mais mole, quem tá mais dura. A contrapressão tá bem legal. Soft prime também. Esse carinha aqui tá meio molinho. A torneira tá meio molenga, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer do sistema que o pessoal chama de copo na mesa. Ou seja, eu não vou tirar o copo da mesa, ele vai ficar assim. Que é o sistema que eles usam para muito concurso cervejeiro, né? Para que todos tenham a mesma condição de serviço. Então o copo fica na mesa e eu sirvo sem mexer nele e tal. O ideal, enfim, para o serviço você colocaria num ângulo. Mas aqui eu quero controlar isso e deixar todos iguais. Então, todas ficaram em temperatura ambiente durante 3 dias. No caso, para o soft prime consumir esse açúcar e tal e gerar alguma pressão. Mas eu quis igualar todas, então todas ficaram juntas nesse processo para eliminar qualquer variável. E já fazem 5 dias que estão todas na geladeira. Não precisa demorar tanto tempo, era só porque eu tinha outras coisas para fazer também, né? Então, bom, vamos começar. Vamos lá, primeiro com a torneira. Beleza, um barulhinho de respeito. Eu vou encostar na lateral e servir. Beleza. Informação legal, tá legal para baixo, né? Legal para baixo. Vamos lá com contrapressão. Claro que eu tô servindo na manha, né? Não tô querendo forçar a espuma. Ó, esse aqui já fez um barulhinho a mais. A formação ficou bem parecida. Dá pra ver as bolinhas subindo. É no paladar também. Aqui eu não tô forçando pra não fazer muita espuma. Nossa, aqui fez um barulhinho maior. Servi meio que na mesma velocidade. Ele fez uma formação um pouco melhor que as outras. As bolinhas estão subindo até um pouco mais. Aqui ainda está subindo, aqui ainda está subindo um pouquinho. Aqui está subindo um tanto a mais. Pô, já está bem interessante. A turbidez, a limpidez delas, tem que punhetar o copo, né? Mas está muito igual, todas estão muito igual. A cerveja é uma American Wheat que eu tinha feito. Ela está com uma turbidez normal. Vamos para o paladar, que é o que interessa. Dá para sentir a carbonatação, mas está um pouco baixa. Perdeu um pouco na brincadeira. Perdeu um pouquinho mesmo. Vamos lá para o contrapressão. Já dá para sentir no paladar que tem a carbonatação que estava bem interessante, está igual. Aqui mais ou menos igual que estava no barril. Mas a cerveja já acabou, então eu já não lembro, né? Mas tem mais carbonatação que esse, na sensação da boca. Agora vamos para o soft prime. Você vê, ele não ficou turvo. Vamos lá. Nossa, realmente, tá um tanto mais carbonatado. Se eu fosse dar um nível para você graficamente entender, essa aqui tá uns 80% da carbonatação ideal, do que estava na cerveja que estava no barril. Essa aqui, eu consideraria que ela tá
uns 90 e poucos por cento, tal. Perdeu um pouquinho, mas ainda tá bem, tá de respeito. Dá pra todo mundo tomar e ninguém vai reclamar da carbonatação, ninguém vai falar que tá descarbonatada. Inclusive essa. Você vai falar, eu falaria, precisa carbonatar um pouquinho mais. Essa aqui tá 90, vai passar, batido, bacana, ninguém vai reclamar. Agora esse carinha aqui. Cara, tá perfeito. Não tô puxando sardinha pra essas técnicas malucas que eu tô inventando, mas... Cara, tá até, digamos assim, 102% da carbonatação. Tá redondo, cara. Até tá um pouco mais carbonatado do que tava no barril. E cara, eu achei até melhor, né? Essa carbonatação um pouco mais. As bolinhas estão subindo até agora. Não dá pra vocês verem, mas tá subindo até agora. Esses outros, tá bem tímido e tal. Nossa, gostei demais. Claro que não é um experimento científico, mas é um comparativo. Na mesma breja, as mesmas condições, só algumas variáveis que foram alteradas. Mas aqui dá pra perceber que, pela formação de espuma. E ó, o sedimento, cara, não tem praticamente sedimento na garrafa. Tem nada. Cadê? Se eu forçar um pouco, vai sair. É mínimo, cara. Não dá nem pra ver como um Prime normal tem. Esse cara aqui, também, praticamente nada. Esse também, bem translúcida. A diferença tá no paladar, no copo. Na boca, aliás. Na boca você sente a diferença de carbonatação. Tá aí, amigão. Assim, é meio complicado falar que é muito melhor que qualquer outra coisa. Não. Depende do seu cenário, depende da forma. Eu achei interessante, vou utilizar mais vezes quando eu preciso ter uma cerveja ali guardada, armazenada. Eu quero liberar um barril porque eu tenho uma outra cerveja para o invase, daí eu posso fazer isso e garantir que todas estejam muito bem carbonatadinhas, bonitinhas, né? Se eu for mandar cerveja para alguém e tal, se eu for fazer isso. Eu sou muito ciumento para fazer isso. Mas fica aí uma dica interessante para você que quer mandar cerveja para os outros, quer mandar para um mijuga que eu gosto, ou quer mandar para um concurso, principalmente. Porque eu já joguei concurso e é triste. Você tem uma puta cerveja legal e a carbonatação não está em dia. Daí, cara, compromete toda a avaliação. A gente fica até triste pelo cara, porque a formação de espuma é muito baixa e não sei o que, não fica tão interessante, perde daquela vida que a cerveja bem carbonatada tem. Inclusive, para vocês não ficarem falando que o Leandro tá só ele fazendo teste e julgando por conta própria, eu fiz um soft prime com uma garrafa e mandei para o André da Insumos do Vale. Eu não expliquei nada o que era, eu só falei para ele avaliar a cerveja. Mandei pelo correio e chegou depois de uns 3 dias lá, chegou para ele e ele mandou um vídeo avaliando essa cerveja. É outra receita, não é American Wheat, mas fica interessante aí para mostrar o que ele achou da cerveja. E aí, cervejeiros? Finalmente eu também ganhei uma breja do Leandro, do canal Cerveja Fácil. Quem assistiu aí o episódio que ele jogou a minha IPA lá, que foi numa garrafinha flip top, ele ainda comentou, né, que cervejeiro desprendido que mandou. É capaz, eu pedi de volta. Tá aqui minha garrafinha de volta. Só que eu pedi de volta cheia, né? Vamos ver o que ele mandou e como é que chegou isso aqui. Ó, chegou com gás ainda, que eu sei que ele também encheu isso aqui direto do bico. Vamos ver? Rapaz, isso é cor, hein? Altíssima punhetability, como o Leandro diz, né? Vamos fazer aquela punhetada. Douradaça, que espuminha da hora, mano. Vamos ver aqui. Aroma de malte, bem legal. Tem uma pegadinha de lúpulo americano aqui. Leve cítrico, um pouquinho condimentado, mas ainda suave. O aroma de malte tá mais intenso. Um pouquinho de esterificação de levedura, mas bem pouquinho. Vamos ver no gosto, né? Bem maltada, levemente adocicada, não tá seca, mas tá leve. Um pouquinho de caramelo, mas o maltado tá muito legal. A amargor dela tá médio-baixo, uma breja leve, cara. Isso aqui não era pra ser uma APA nem nada disso. Ele não sei que breja é essa, ele só mandou eu gravar e mandar pra ele. Mas tá bem bacana, tá bem levinha. Não tem nenhum off de fermentação, tem um pouquinho de esterificação aqui de fermentação também. Uma frutinha aqui que lembra um pouquinho de pera. Bem levinho, mas tem. E aquele aroma do lúpulo que eu senti lá, no sabor não reflete tanto, não tá essa pegada cítrica que eu peguei. É leve no aroma, não tem no sabor é o malte que aparece aqui em primeiro lugar e um pouquinho de esterificação em segundo lugar. Brejinha bem gostosa, cara, bem boa. Leandrão, valeu aí, mano, saúde.
bem interessante e tal. Ele acabou não comentando muito sobre a carbonatação, né? Ele avaliou a cerveja, porque ele é juiz do BJCP, ele avaliou, tal, tá lá. Esse daí era uma House Ale, a receitinha tem aí no e-book. Só tinha feito uma alteraçãozinha de lúpulo. Ele não avaliou, mas depois eu falei, pô, André, eu fiz isso e tal. Ele falou, cara, a carbonatação tava boa. Então tá ótimo. Pra mim tá ótimo, tá? Ele não reclamou, chegou inteira pra ele. Então fica aí de um negócio interessante. Outra pessoa falando que não sabia o que eu tava fazendo e provou a cerveja. Então vale a pena. Já que estamos falando em dica, bora aprender mais sobre carbonatação forçada, essas maravilhas que você vai poder fazer. A partir do momento que você tem uma coisa muito importante, conhecimento. Invista em conhecimento, porque o conhecimento fica, a cerveja vai e vão vir outras também, mas o conhecimento fica para você. Então vamos lá em cervejafácil.com, porque a gente tem nosso curso de carbonatação forçada, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai te ajudar muito nessa jornada do barril para o copo. É muito interessante, vai te passar tudo que você precisa saber para desenhar um sistema legal, para ter uma carbonatação legal para sua cerveja. Não adianta tentar corrigir na garrafa o que você não fez bonitinho no barril. Então, cara, acho que vai ser muito legal você se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então é isso, vamos atrás de conhecimento. Tem esse curso e tem outros cursos lá na nossa plataforma que tem ajudado milhares de cervejeiros aí no Brasil inteiro. Um abraço e boas brejas, bem carbonatadinhas, bem gostosadas. Ah, meu Deus. Mais um motivo para você beber.